É notícia. Mas Aí, estamos gravando, então, essa aula que nós vamos falar da importância das notícias, dos meios de notícia, de como nós encontramos, né, informações verídicas, para a gente se livrar desse mal hoje em dia que são as fake news, né? Que todo mundo fala em fake news, mas muita gente acaba compartilhando ainda coisas sem ler, né? Tá, então aqui esse senhor, ele está numa banca de jornal, observando, né, a capa, as manchetes principais dos principais jornais brasileiros, né? E a tendência é que esses jornais daqui a um tempo não existam mais, a versão online vai ser predominante, né? A impressão de jornal está praticamente em desuso. Alguém assina jornal em casa ainda? O pai, a mãe, a avó? basicamente estou utilizando mais o. Ah, a minha família está usando. Só que porém, É? se for agora na base da internet, a gente vai pesquisar uma coisa e não vai vir nada o que a gente pesquisou. Esse é o ruim. Ah, nem sempre, Miguel. Mas assim, é legal a gente ver os jornais locais, por exemplo, aí em Salto, né, que é o Taperá, que é o principal jornal, né? Legal de a gente sempre dar uma olhada. Acho que ele é semanal, se eu não me engano, ou algumas vezes na semana. Ele não é diário, não, né? Para se informar principalmente das notícias da cidade, né? Aqui em Itu é o Periscópio, que é o principal. De vez em quando eu dou uma. Sempre compro, né? Eu ainda assino o. Vem uma vez na semana, na verdade, vem todo final de semana, o Estado de São Paulo, Estadão. Porque eu gosto ainda de ver, que eu sou uma pessoa tradicional, né? Não velha, tradicional, né? Fabrício, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos só, tô jovem. 20 Nossa, anos, 20, eu tenho. Caraca, eu tenho 45. pois é, Eu 20 tenho anos dando aula. 52. É, né? Vamos lá, então, ó, primeira página. Leia diferentes exemplares de jornais, observando como a primeira página não se assemelha às demais, tanto em termos de organização como de conceitos e função. Tá, isso nós já comentamos também, né, que cada jornal vai ter um perfil, né, de acordo com o público-alvo ou de acordo até com a diagramação deles, tem uma maneira lá de colocar as manchetes, né? Essas notícias aqui principais que ficam na capa do jornal, a gente chama de manchete, né? E normalmente é colocado uma manchete destaque, né? Aquilo que seria o carro-chefe da edição. A gente foi no jornal ano passado, né? Foi com vocês que eu fui? Foi, né? Sim, No, a gente foi no Cruzeiro do Norte. no Cruzeiro do Sul, que Cruzeiro do Norte, ó. Tá? A postura editorial Por que que não tem as respostas aí para eu poder copiar? caracteriza pelo excesso, apelo emotivo e uso de imagens fortes na cobertura de um fato jornalístico. Ou seja, né? Então a capa do jornal ela precisa chamar a atenção do público. Então eles vão colocar uma imagem de destaque maior, uma imagem que choque o leitor, uma manchete também que também choque, né, para que as pessoas se interessam pela leitura do jornal em si, tá? Essa primeira parte aqui, pessoal, a gente não vai fazer, tá? Agora nós vamos, não precisa responder não, que é mais uma parte reflexiva, nós já refletimos bastante. Aqui na página 29, a gente tem algumas características, ó. A gente tem o jornal O Globo, que também é um importante jornal do Brasil, né? Ele é lá do Rio de Janeiro, mas circula no Brasil inteiro. A gente tem aqui o título do jornal. Aqui, ó, não sei se dá para ver muito bem, a gente percebe que tem, né, a data, né, o ano de publicação e o número de exemplares, né, o número desse exemplar, quantos jornais já foram veiculados, tá? Aqui também, normalmente, é perfil, é padrão, colocar
né, quem fundou o jornal, né, o ano de fundação, né, e alguns lugares vai ter também o preço, o valor, né, a quantidade de exemplares, e coloca-se as manchetes principais com uma imagem condizente também, né. Isso daqui seria um título, que a gente já conhece, né. O que fica abaixo do título nós chamamos de linha fina, ok? E tem os cadernos, todo jornal é dividido em cadernos, vocês lembram de tudo isso, né? Que tem o caderno de esportes, tem o caderno de política, tem o caderno de cultura, né? Acho Cada que eu não parte. lembro, né? Deixa eu pegar um jornal aqui para vocês verem. Peraí. Ó, o que é isso? A gente tem aqui, ó, o Estado de São Paulo, que falei para vocês, é um jornal bem conhecido. Vocês estão vendo aí? Se não, clica na minha foto de novo. Mas aqui a gente tem, ó, os cadernos do Estado de São Paulo. Tem um caderno que fala sobre... Primeiro tem o editorial, que na verdade seria a opinião do jornal referente ao que está acontecendo, porque o jornal ele pode manter uma opinião, né, dentro dos editoriais, né? E tem o caderno de política, tem o caderno internacional, que vai falar de notícias do mundo. Tem um caderno que é chamado Metrópole, alguns jornais bem característicos desses jornais também, que vai falar só sobre a cidade de onde é o jornal. Por exemplo, o Estado de São Paulo, né, ele é de São Paulo, então ele vai falar mais sobre a cidade de São Paulo, tá? Dentro desse caderno. Tem o caderno que eles estão chamando agora de Na Quarentena, que é um caderno de cultura, que fala de filmes, fala de teatro. Nele a gente vê também o horóscopo, né? Então, dentro desse caderno tem as tirinhas nesse caderno, ó. Tem tirinha, tem horóscopo, tem crônicas, tá? Um caderno mais cultural. E também tem uma parte que é bem comum nos jornais, que são os classificados. O que é um classificado? É o quê? Um classificado no jornal. Para classificar as coisas? Classificar as coisas. Classificar em quê, meu Deus? Essas coluninhas aí, tipo, adversários partem para o ataque a Bolsonaro. Não, na verdade, os classificados seriam para venda, né? Então, as pessoas divulgam um serviço, estão vendendo um carro, estão vendendo uma casa, oferece um serviço e divulgam no jornal, tá? Então, esses são, o caderno de classificados é um caderno de vendas, é muito popular, tá? Uma parte também que normalmente tem, é comum da gente ver nos jornais, é a informação de falecimentos. Então, todo jornal vai estar lá uma parte colocando o nome das pessoas, né, que faleceram, né, naquela semana, 7 dias. Assim, não todas as pessoas, né, quem paga para colocar lá. Então, algumas famílias mais tradicionais têm esse hábito, né, de colocar lá, divulgando, né, o falecimento de... É comum da gente ver nesses principais jornais. No Taperá tem, no Periscópio aqui tudo tem. Né? Na minha época, que não faz muito tempo, aqui em Itu, no jornal Periscópio, tinha uma parte, um caderno que se chamava Recadinhos. Para que será que servia esse caderno Recadinhos? Porque imagina assim, quando eu estava no ensino fundamental, a internet era uma coisa muito distante, né? Não existia rede social, né? E se existia, ainda não fazia parte da realidade aqui. E para a gente se comunicar, mandar recado para as outras pessoas, né? Como a gente usava o jornal, daí a gente escrevia num papelzinho
e levava numa caixinha lá no jornal. Às vezes eles passavam nas escolas recolhendo os recadinhos, e daí eles publicavam os recados. Por exemplo, mandar um recado. Tipo correio elegante? Como mais ou menos, mas podia mandar de tudo. Tinha bastante, era mais coisa de namoro, sim, né? Fulana de tal, você está linda, sabe? Nesse sentido, assim, daí todo mundo comprava, saía no sábado, daí todo mundo comprava um jornal para ver. Pra você, Fabrício, que bonitinho. Saiu pra você? Claro que não, né? Eita, peraí, que ver, clichê. Tadinho, Fabrício, que triste. Triste, né? Mas eu já saí no jornal algumas vezes. Ó, que chique, hein? Você vai aparecer na TV, Fabrício? Claro que já apareci na TV várias vezes, já tive um programa de televisão. Mentira, tive não. Tá? Então, o jornal, com o passar do tempo, ele foi perdendo essa essência dele, né, de mais proximidade das pessoas, como tinha, né, principalmente nas cidades do interior, tá? O que vocês vão fazer agora, lindamente, tá? Nós temos aí 20 minutinhos, ó, dá tempo de fazer legal isso. Galera, vendo a print da tela do Fabrício por 10 conto. Tá? Então, R$1. responder, deixa eu parar de compartilhar. Pode ser. Compartilhar. R$1 você vai me dar? O que vai fazer, Fabrício? Dá pra te coisar? Dá Você vai páginas da apostila. Manda via Sedex, não conta pra mim. Vocês vão responder das Nossa, eu páginas faço outra coisa, vai. Dinheiro não. 30 a 32. Divulgo. Dá tempo? Divulgo seu trabalho. Fabrício, volta lá na sua apostila pra eu tirar mais uma print. A gente vai pagar pra ele dar. Lucas Henrique, Você vai você é dar quanto? muito engraçado. Eu não vou Ó, dar nada, não. a gente divulga o trabalho dele, Luísa. Não precisa de Ó, dinheiro. responder as atividades Eita, pega, Luísa tá morrendo. da apostila. Não, Fabrício. Página No celular, gente. Tenha dó da gente. pode 32. ficar até 1 hora? Ô, Emily. Até 10h30, Desculpa, pô. beleza? Ah, Fabrício, não dá não. Nossa, ainda tem outra aula. Fabrício. Vou parar de gravar, que era só